Vamos lá, galera. Hoje eu vou falar para vocês porque, na minha opinião, Vladimir Putin já perdeu essa guerra. E muitos de vocês talvez não vão concordar, porque vai falar, olha bem quanto ele está matando, está conquistando, entrou no Chernobyl, está destruindo. Mas presta atenção até o final do vídeo, você vai entender bastante coisas. Primeira coisa, infelizmente a gente está vivendo um momento muito triste na nossa história. Uma guerra amarga, extremamente estúpida, com milhares de mortes, milhões de refugiados e aparentemente sem nenhum justificativo. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha visão sobre a guerra como oficial do exército de Israel durante 5 anos. Eu costumo acompanhar e estudar bastante esses eventos e um dos melhores artigos que eu li a respeito da guerra foi do historiador Yuval Harari. E aliás, eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários quanto tempo vocês acham que essa guerra vai durar, essa guerra amarga vai durar. Escreve aqui nos comentários para eu saber. Rússia ainda pode conquistar a Ucrânia. O que eu estou falando para vocês agora, vocês sabem que o tempo todo está mudando. Mas não é essa a questão. Porque os ucranianos estão mostrando nos últimos dias que não vão aceitar o governo ser governados pelos russos. Conquistar um povo é uma coisa, governar o povo é outra coisa totalmente diferente. Estamos com mais de uma semana de guerra e parece que é mais provável que Vladimir Putin está caminhando para ser derrotado. Ele pode até ganhar todas as batalhas, destruir todas as cidades, matar todos os ucranianos pelo caminho, mas mesmo assim ele vai perder essa guerra. Na verdade, o sonho de Putin era simplesmente expandir e reconquistar de novo o Império Russo. E ele sempre baseou na mentira, ou acreditava sempre que na verdade que a Ucrânia faz parte da Rússia. Ela não é uma nação real, isso não é um povo real, isso na verdade é um povo da Rússia, faz parte da Rússia. E na verdade, como eles são parte da Rússia, eles estão loucos para o governo russo voltar para governar eles. Então toda a narrativa dele estava baseada nessa informação. Mas isso é uma mentira completa, porque na verdade a Ucrânia é uma nação com mais de 1000 anos de história. E quando ele planejou essa invasão à Ucrânia, ele, como extremamente calculista, ele contou com alguns fatos que todo mundo sabia. Por exemplo, ele sabia que a Rússia, o exército russo é 10 vezes mais forte do que o exército ucraniano. Na verdade, inúmeras vezes mais fortes. Então, primeiro fato que ele contou. Ele também sabia que a OTAN, como a Ucrânia não foi aceita pela OTAN ainda, ele sabia que eles não vão interferir, então eles não vão enviar tropas. Então, na verdade, ele vai contra um inimigo muito mais fraco. Ele também sabia que os europeus estão dependendo demais no petróleo e no gás russo. E esses países, como a Alemanha, vai ter muito receio de brigar com ele e impor sanções rígidas. Então, sabendo todos esses fatos, o plano de Putin era muito simples. Eu vou entrar com a Ucrânia com força total, acabar com eles em questão de 2 dias. Na verdade, nem precisa acabar com eles, só do medo, ou provavelmente o governo ucraniano, o presidente, vai fugir, que já ofereceram para ele vai fugir, o governo obviamente vai fugir junto com ele vai colocar outro governo, provavelmente as nações vão aplicar algumas sanções leves e a vida continua. Tudo vai normal, do mesmo jeito que aconteceu em 2014, quando ele invadiu a Crimeia. Mas será que ele calculou correto? Então vamos começar com a primeira suposição, que são sanções leves e passageiros, que não vão machucar muito a economia russa. Então vamos começar a falar de algumas coisas, algumas das sanções, para vocês verem o peso deles. Primeira coisa, congelamento de ativos do Banco Central russos, congelamento de ativos do próprio Putin e outras autoridades russas nos Estados Unidos e na União Europeia. Desligar vários bancos, 7 bancos russos do SWIFT. Para quem não sabe, o SWIFT é o Sistema Internacional de Transferência de Dinheiro. No momento que você desliga bancos, eles não conseguem transferir dinheiro de um país para o outro. Quer dizer que seu dinheiro, você não pode receber pagamento, você não pode mandar pagamento para fora. Restrições da exportação de tecnologia relacionada a setores de defesa, aérea, espacial, marítimo e muito mais outras coisas. Mas o que é mais interessante é que pela primeira vez, muitas empresas privadas pegaram parte nesse conflito. Mastercard e Visa bloquearam várias instituições financeiras russas de suas redes. A norte-americana Delta Airlines deixou de operar no território russo. O Boeing também fechou suas principais operações no Moscou. A empresa suspendeu o serviço de manutenção, passaporte e tudo relacionados ao trabalho dos aviões deles na Rússia. A MCC e Maersk, uma das 2 maiores empresas de transporte marítimos do mundo, suspenderam de entregas que têm a Rússia como origem ou destino. BMW e Ford anunciaram suspensão de produção e comercialização de veículos na Rússia. Honda suspendeu a exportação de carros e moto para a Rússia. Renault também interrompeu suas operações na Rússia.
ExxonMobil anunciou que não vai investir em nenhum empreendimento mais na Rússia. A BP planeja abandonar sua participação de 19% no gigante petrolífera russa, a Rosneft. A decisão encerra 30 anos de operação no país, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A Shell também informou que encerrou todas suas operações russas. A francesa Total Energy vai parar de financiar projetos na Rússia. Gigantes marcas como Meta, antigo Facebook, Twitter, Netflix, YouTube, Walt Disney também vai anunciar restrições no mercado russo. YouTube bloqueou canais oficiais russos. Netflix anunciou que não pretende manter a distribuição de canais e notícias de esporte e entretenimento da mídia estatal russa, ok? E já a Disney anunciou que não vai lançar novos filmes na Rússia. Apple reportou ontem que vai interromper vendas de seus produtos na Rússia, além de restringir acesso aos aplicativos no país e desativar recursos de tráfego do Apple Maps na Ucrânia. Na esporte, vocês acham que só foi na economia? Esporte, FIFA e UEFA excluíam a Rússia das próximas competições internacionais, inclusive da Copa do Mundo de 2026, que será realizada em Qatar nesse ano. A Adidas anunciou que rompeu sua parceria de anos com a União Russa de Futebol. A desenvolvedora de videogame EA Sport está retirando todos os times da Rússia do FIFA, um dos jogos mais populares no mundo. Mas qual é o impacto de tudo isso na economia? Bem, isso vai levar tempo, vamos lá. O impacto é imediato, só para vocês entenderem. Mesmo o Banco Central Russo tem reserva de 630 bilhões de dólares, e muito desse valor é em ouro, ok? Vocês podem ver nessa tabela que os russos têm as maiores reservas de ouro no mundo, porém eles têm também muito desse dinheiro está em títulos americanos e europeus, e todos esses títulos estão bloqueados, eles não têm acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro preso, simplesmente, vai acontecer o quê? Que a moeda russa, a rublo, vai perdendo valor. Já está caindo mais de 40%. E com países parando de comprar produtos russos ou vender para o país, as negociações vai diminuindo. Isso tem o potencial de jogar a economia russa em uma crise profunda. O que a produção do consumo vai piorar cada vez mais. Já estão falando em queda de 5% do PIB russo. Acrescenta para isso a exclusão de instituições financeiras russas do sistema SWIFT, que isso quer dizer, esse é o bloqueio mais forte, mais duro. Aí trava qualquer tipo de negociação e a possibilidade de receber dinheiro no país. E quanto mais essa guerra prolonga, os sanções econômicas têm potencial mais devastador sobre o PIB russo. Isso vai afastar a geração de emprego, renda, comércio internacional russo. Todo o processo de investimento no país vai parar. Isso quer dizer que isso vai comprometer toda a economia de uma forma cada vez mais profunda. E por que as pessoas estão correndo para os bancos? Você está vendo assim, só do medo do que vai acontecer com essas sanções, já começa um efeito devastador na economia. Você está vendo filas de pessoas, filas de russos, na fila de caixa eletrônica, tentando sacar as economias, tentando comprar dólares, e obviamente os russos desesperados tentando impedir que os russos vão mandar os dólares fora, impedindo que eles vão trocar os rublos deles para dólar, mas pode ter certeza que nada vai adiantar agora. Quando o povo fica com medo, quando ele sabe que o preço do rublo vai cair cada vez mais, não tem nada que vai fazer ele segurar. Aliás, isso é um bom alerta para todo mundo, para vocês terem o dinheiro não somente na moeda local. Todos nós precisamos ter dinheiro, para quem pode, não somente na moeda do país que você está, tem que ter dinheiro também em dólares. E se você já tem investidor com mais dinheiro, ter dinheiro em outros mercados, em outros países. Você vê o que aconteceu agora na Rússia, mas isso está acontecendo na Argentina já faz tempo e eles não têm guerra nenhuma. Então, toma muito cuidado como você faz os seus investimentos. A segunda suposição de Putin que está indo por água abaixo é que será um passeio no parque para conquistar a Ucrânia e colocar um governo fantoche. Como os americanos aprenderam no Iraque e os soviéticos aprenderam no Afeganistão, é muito mais fácil conquistar um país do que controlar o país. Putin sabia que ele tinha o poder de conquistar a Ucrânia, poder de fogo, mas será que o povo ucraniano vai simplesmente aceitar um regime fantoche de Moscou? Putin apostou que sim, afinal, ele explicou o tempo todo que a Ucrânia, na verdade, não é uma nação, na verdade, ela faz parte da grande Rússia. E ele vai estar indo para libertar ela de um governo corrupto, neonazista, que ele inventou esse negócio, e o povo vai simplesmente esperar com flores para o momento que Putin vai entrar com o exército para lá. Mas infelizmente, ele percebeu, infelizmente ou felizmente, o povo ele percebeu que não vai ser assim. E o que aconteceu em 2014 na Crimeia não vai acontecer novamente na Ucrânia.
Cada dia que passa, fica mais claro que a aposta de Putin está falhando. O povo ucraniano está resistindo com bravura, conquistando a admiração do mundo todo. Muitos dias sombrios ainda vai vir. Os russos ainda podem conquistar toda a Ucrânia, destruindo, matando civis. Nós vamos ver imagens de milhões de refugiados. Mas para vencer a guerra, não é suficiente para destruir toda a Ucrânia. Para vencer a guerra, os russos deveriam também conseguir controlar a Ucrânia. E eles só podem fazer isso se o povo ucraniano vai permitir. E isso não parece muito provável. Só para vocês entenderem, falando em números, o exército russo não tem suficientes soldados para controlar a Ucrânia. Se a gente fala de poder militar, em um país como a Ucrânia de 44 milhões de habitantes, contra um exército russo de 200 mil, mesmo que ele já conquista toda a Ucrânia e destrói todo o exército da Ucrânia, a proporção que ele vai ter é 4 soldados para cada 1000 habitantes. E no mundo militar, a gente está falando que a proporção precisa ter pelo menos 15 a 20 soldados para cada 1000 habitantes. Porque não basta você conquistar, você tem que ficar lá. Entendeu? E isso eles não têm. Então, o que Putin queria, na verdade, ele queria uma vitória relativamente rápida, muito rápida, sem muito derramamento de sangue e para levar para uma ocupação sem muito ódio da própria população. Mas o que está acontecendo na prática é que ele está derramando cada vez mais sangue ucranianos e simplesmente ele garante que o sonho dele, dos ucranianos, querer estar embaixo das asas do Império Russo, está indo, como eu falei, por água abaixo. As histórias de bravura ucranianos, a gente vê imagem de pessoas parando o tanque como o próprio corpo, lutando com números muito inferiores, com armas muito inferiores. Essas imagens da determinação não apenas para os ucranianos, mas para o mundo todo. Eles dão coragem até para os governos das nações europeias e até mesmo para os cidadãos oprimidos na Rússia. Se os ucranianos se atrevem a parar um tanque com as próprias mãos, o governo alemão pode ter coragem de fornecer algumas armas, alguns mísseis para os ucranianos. E o governo americano pode cortar a Rússia do SWIFT. E os cidadãos russos podem, quem sabe, sair na rua e demonstrar sua posição a essa absurda guerra. Infelizmente, essa guerra provavelmente vai demorar muito tempo. Mas a questão mais importante já foi decidido. Os últimos dias mostraram para o mundo todo que a Ucrânia é uma nação muito real e que eles não querem viver sobre um novo Império Russo. E a principal questão que ficou ainda em aberto, quanto tempo essa mensagem vai demorar para chegar até o ditador russo? Só isso. Esse vídeo eu falei um pouquinho sobre a guerra, esse é o segundo vídeo que eu falo. Se vocês gostam desse conteúdo, escreve no comentários para eu gravar mais vídeos a respeito do que está acontecendo agora no mundo, na Ucrânia e no mundo todo. Um beijo no coração e até o próximo.